O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quarta parte, capítulo 2. Punições e prazeres futuros. O nada, a vida futura. 958. Porque o homem tem, instintivamente, horror ao nada? Porque o nada não existe. 959. De onde vem, para o homem, o sentimento instintivo de que existe uma vida futura? Já o dissemos, antes de encarnar, o espírito já conhecia todas essas coisas, e a sua alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu quando ainda estava no mundo espiritual. Ver pergunta número 393. Comentário de Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupa com o futuro após a morte, o que não deixa de ser muito natural. Seja qual for a importância que ele dê à vida presente, não pode deixar de considerar como esta vida é curta e, acima de tudo, insegura, já que ela pode ser interrompida a qualquer instante e ele nunca tem a certeza sobre o dia de amanhã. O que será do homem após a morte? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará nesse país. Portanto, como não nos preocuparmos com a vida que encontraremos ao deixar a Terra, uma vez que é para sempre? A ideia do nada é algo que contraria a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nessa vida, quando chega a hora da morte, ele pergunta a si mesmo: o que será de mim? E mesmo sem querer, fica na expectativa. Acreditar em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma vida melhor está no íntimo de todos os homens e não é possível que Deus o tenha colocado ali em vão. A vida futura implica na conservação da nossa individualidade após a morte. De fato, de que adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse que se perder no oceano do infinito? A consequência disso para o homem seria o mesmo que entrar no nada. Intuição das punições e recompensas futuras. 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de que existem punições e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Não é em vão que uma voz interior lhe fala, e o seu erro consiste em não escutá-la com bastante atenção. Se ele pensasse nisso com mais frequência, certamente se tornaria bem melhor. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para aqueles que não acreditam em nada e são insensíveis. O medo para os que são culpados. A esperança para os homens de bem. 962. Por que existem aqueles que não acreditam em nada, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? O número daqueles que não acreditam em nada é bem menor do que se imagina. Por orgulho, muitos se passam por espíritos fortes, mas no momento da morte, deixam de alardear a valentia que não possuem. Comentário de Kardec. Os nossos atos são os responsáveis pelo tipo de vida futura que teremos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus
não podem ser confundidos. Não é possível que Deus queira que uns desfrutem, sem trabalho, dos bens que outros só alcançam com muito esforço e perseverança. A ideia que Deus dá da sua justiça e da sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam no mesmo plano perante seus olhos. Também não nos permite duvidar que um dia o justo receba a recompensa pelo bem que praticou e o mal, a punição pelo mal que fez. É por isso que o sentimento de justiça que trazemos ao nascer nos dá a intuição de que existem penas e recompensas futuras. Intervenção de Deus nas punições e recompensas. 963. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. 964. Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Através de suas leis, Deus regula todas as ações que você pratica. Se você as viola, a culpa é sua. Quando alguém comete um excesso qualquer, Deus não pronuncia contra essa pessoa um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, você foi gulosa, vou puni-la. Entretanto, ele traçou um limite. As doenças, e muitas vezes a própria morte, são as consequências dos excessos cometidos. Aí está a punição, que nada mais é do que o resultado da infração que foi cometida contra as leis de Deus. O mesmo acontece com todas as coisas. Comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma ação, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Quando sofremos as consequências dessa violação, é somente a nós mesmos que devemos nos queixar. Sendo assim, podemos concluir que somos os responsáveis diretos pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade futura. Essa verdade torna-se clara com o seguinte exemplo. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios para que ele saiba se conduzir. Dá também um campo para que ele cultive e lhe diz: aqui estão as regras a serem seguidas, e esses são os instrumentos necessários para que o campo se torne fértil e assegure a sua existência. Dê-lhe a instrução para que você possa compreender a regra. Se as instruções forem seguidas, o campo produzirá muito e vai lhe proporcionar o repouso na velhice. Caso contrário, o campo não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, o pai sai e deixa o filho agir livremente. Não é verdade que o campo produzirá segundo os cuidados que foram dispensados ao seu cultivo e que todo descuido virá em prejuízo da colheita? Portanto, o filho, em sua velhice, será feliz ou infeliz, conforme tenha seguido ou não as instruções que recebeu do seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se estamos agindo bem ou mal. Envia os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Existe ainda outra diferença. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe oferece a oportunidade para reparar os erros cometidos em existências anteriores. Já o filho, citado no exemplo, ficará sem recursos se empregar mal o seu tempo. Natureza das punições e prazeres futuros.
965. Após a morte, as punições e os prazeres do espírito têm alguma coisa de material? O bom senso diz que as punições e os prazeres do espírito não podem ser materiais, porque o espírito não é matéria. Assim, essas punições e esses prazeres nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos e intensos se comparados ao que o homem experimenta na Terra, porque o espírito, quando está livre, desencarnado, percebe as sensações por todo o seu corpo espiritual, perispírito. O corpo físico já não lhe amortece mais as sensações. 966. Por que o homem faz, em geral, uma ideia tão grosseira e absurda das punições e dos prazeres da vida futura? É porque a sua inteligência ainda não se desenvolveu o suficiente. A criança compreende as coisas da mesma forma que o adulto? Aliás, o entendimento também depende daquilo que lhe foi ensinado, e é por isso que existe a necessidade de uma reforma. A linguagem humana é muito incompleta para explicar o que está além do horizonte material. Por isso, foi necessário fazer comparações, e essas imagens e figuras foram tomadas como sendo a própria realidade. Mas, à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Consiste no conhecimento de todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, e nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que une os bons espíritos é para eles uma fonte de suprema felicidade. Eles não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. Entretanto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à elevação de cada um. Na verdade, apenas os espíritos puros desfrutam da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os espíritos menos evoluídos e os perfeitos, existe uma infinidade de graus em que a felicidade é relativa ao estado moral em que cada um se encontra. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e desejam igualmente alcançá-la, o que para eles é um motivo de estímulo e não de ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham com esse objetivo, porém com a calma da consciência tranquila. Consideram-se felizes por não sofrerem como os espíritos imperfeitos. 968. Podemos entender, então, que as necessidades materiais são dispensáveis para a felicidade dos bons espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades materiais não representa, para o homem, uma fonte de prazeres? Sim, é uma fonte de prazeres animais. E quando ele não pode satisfazer essas necessidades materiais, isso se transforma numa verdadeira tortura. 969. O que devemos entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Trata-se de uma maneira de falar, uma simbologia, para dar uma ideia da compreensão que os espíritos puros têm das perfeições de Deus, porque eles o veem e o compreendem. Entretanto, essa ideia não deve ser tomada ao pé da letra como tantas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou melhor, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Porém, não acreditem que os espíritos bem-aventurados
vivam em contemplação por toda a eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a felicidade do egoísta, visto que a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Só o fato de não possuírem mais as aflições da existência física, para eles, já é uma alegria. Depois, conforme já dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas, utilizam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando no progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e desempenham-na com prazer. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem e são proporcionais ao seu grau de inferioridade, assim como as alegrias são proporcionais ao grau de superioridade. Os sofrimentos podem ser resumidos assim: invejar tudo o que lhes falta para serem felizes e não conseguir, ver a felicidade e não poderem alcançá-la, sentir desgosto, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de serem felizes, sentimentos de remorso e de ansiedade moral indefinível, desejar todos os prazeres e não poder satisfazê-los. É isso o que tortura os espíritos inferiores. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A influência é sempre boa da parte dos bons espíritos, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que são fáceis de serem influenciados. Assim, os influenciáveis são aqueles que os espíritos perversos arrastam para o mal durante a vida terrena. 971-A. Então, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a influência que os maus espíritos exercem sobre os espíritos desencarnados é muito menor do que a influência que eles exercem sobre os homens. Para influenciar espíritos desencarnados, eles não contam com o auxílio das paixões materiais. Ver pergunta número 996. 972. Como os maus espíritos fazem para tentar os outros espíritos, já que eles não têm o auxílio das paixões materiais? Embora as paixões não existam materialmente, elas ainda continuam existindo no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus espíritos alimentam esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares onde existam essas paixões materiais e fazem de tudo para estimulá-las. 972-A. Mas por que os maus espíritos estimulam essas paixões se elas não têm mais um objetivo real? É justamente nisso que consiste o sofrimento. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso, as orgias das quais não pode participar, o orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e das quais não pode desfrutar. 973. Quais são os maiores sofrimentos a que podem submeter-se os maus espíritos? Não existe descrição possível para as torturas morais que constituem a punição para certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem têm dificuldade para dar uma ideia desses suplícios. Mas, com toda certeza, o sofrimento mais terrível é o fato deles pensarem que estão condenados para sempre. Comentário de Kardec. A ideia que os homens fazem das punições e dos prazeres da alma após a morte será mais ou menos precisa de acordo com a sua inteligência. Quanto mais inteligente ele for, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria.
compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas coisas que atuam apenas sobre a matéria. Entretanto, isso não significa que a alma esteja livre de sofrimentos e nem que não receba o castigo por suas faltas. Ver pergunta número 237. As comunicações dos espíritos têm por objetivo nos mostrar o estado da alma na vida espiritual, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Essas comunicações colocam sob nossos olhos todas as ocorrências da vida espiritual, mas, ao mesmo tempo, nos mostram essas ocorrências como sendo consequências perfeitamente lógicas da vida que a alma viveu na Terra. Mesmo o espírito estando desencarnado e livre das ideias fantásticas criadas pela imaginação dos homens, essas consequências não são menos angustiantes para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer que, de modo geral, cada um é punido naquilo em que errou. É assim que uns são punidos pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo desgosto, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros e etc. 974. De onde vem o ensinamento do fogo eterno? É uma imagem que, como tantas outras, foi aceita como realidade. 974a. Mas o medo desse fogo eterno não poderia produzir bons resultados? Observem que o fogo eterno não serve de freio nem para aqueles que o ensinam. Se alguém ensina algo que a razão rejeitará mais tarde, esse ensinamento não é durável e muito menos saudável. Comentário de Kardec. O homem, incapaz de expressar a natureza desses sofrimentos com a sua linguagem, encontrou no fogo a comparação mais enérgica para eles. O fogo é, sem dúvida, o suplício mais cruel. Esse é o motivo pelo qual a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade. Os povos modernos herdaram dos povos mais antigos essa crença. É por isso que ainda hoje, na linguagem figurada, dizemos: o fogo das paixões, queimar de amor, queimar de ciúmes, etc. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que lhes causa o sofrimento, porque eles sabem que estão privados desta felicidade por sua própria culpa. Eis porque o espírito que está desencarnado aspira por uma nova existência em corpo físico. Ele tem consciência de que cada existência, se bem aproveitada, pode abreviar a duração dessa infelicidade. Assim, ele escolhe as provas por meio das quais poderá resgatar suas faltas. É preciso saber que o espírito sofre por todo o mal que praticou ou ajudou a praticar, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer. No mundo espiritual, o espírito desencarnado não possui mais o corpo físico que lhe encobre a visão. É como se ele tivesse saído de um nevoeiro e visse o quanto ainda lhe falta para alcançar a felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende o quanto foi culpado. Para ele, não existe mais ilusão, pois enxerga as coisas como elas realmente são. Comentário de Kardec. No mundo espiritual, o espírito vê, de um lado, todas as suas existências passadas, e de outro, o futuro que lhe está programado e que ainda lhe falta para atingi-lo. É como um viajante que chega ao topo de uma montanha
e vê o caminho percorrido. Vê também o que ainda lhe falta percorrer para atingir o seu objetivo. 976. A visão dos espíritos que sofrem não constitui, para os bons espíritos, uma causa de aflição? Nesse caso, a felicidade deles não fica perturbada? O sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons um motivo de aflição, porque eles sabem que esse sofrimento terá um fim. Eles auxiliam os maus a se melhorarem, estendendo-lhe as mãos. Para os bons espíritos, esse auxílio é motivo de alegria, sobretudo quando são bem-sucedidos. 976. Isto se aceita com facilidade quando se trata de espíritos estranhos ou indiferentes aos bons espíritos. Entretanto, a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, aí é que eles lhes seriam estranhos e indiferentes depois da morte. Ora, a religião diz que as almas estão sempre observando vocês, embora considerem essas aflições sobre um ponto de vista. Elas sabem que esses sofrimentos são úteis ao progresso daqueles que os suportam sem lamentações. Elas se afligem muito mais com a falta de ânimo que retarda a caminhada do que com o sofrimento propriamente dito, pois sabem que estes são passageiros. 977. Já que os espíritos não podem esconder o pensamento uns dos outros e que todos os atos da vida são conhecidos, podemos concluir que o culpado está sempre na presença de sua vítima? O bom senso diz que não pode ser de outro modo. 977-A. A divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante daqueles que foram vítimas desses atos não constituem um castigo para o culpado? Constituem um castigo maior do que se pensa. Entretanto, a duração desse castigo é limitada e permanece até que o culpado tenha reparado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências em corpo físico. Comentário de Kardec. Quando estivermos no mundo espiritual, todo o nosso passado ficará descoberto, de sorte que o bem e o mal que tivermos feitos serão igualmente conhecidos. Aquele que praticou o mal não vai conseguir escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável delas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha reparado seus erros. O homem de bem, ao contrário, encontrará em toda parte apenas olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não existe tormento maior na terra do que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e ele compreender o mal que praticou? Que será dele quando seus atos mais secretos forem revelados, quando sua hipocrisia for desmascarada e ele não puder mais fugir à visão do mal que praticou? Enquanto a alma do homem perverso é atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo desfruta de uma serenidade perfeita. 978. A lembrança das faltas que o espírito cometeu quando ainda era imperfeito não lhe perturba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque ele resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submeteu com esse objetivo. 979. As provas que ainda restam para que a alma conclua sua purificação não constituem, para ela, uma dolorosa apreensão que perturba sua felicidade? Para a alma que ainda está impura, sim. É por isso que ela não pode desfrutar de uma felicidade perfeita enquanto não estiver completamente purificada.
Entretanto, para a alma que já se elevou, o pensamento nas provas que ainda precisa suportar nada tem de doloroso. Comentário de Kardec. A alma que atingiu certo grau de pureza já desfruta da felicidade. Um sentimento de suave satisfação a envolve. Ela é feliz por tudo o que vê e por tudo o que a cerca. Levanta-se para ela o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se apresentam em todo o seu esplendor. 980. A afinidade que une os espíritos do mesmo grau evolutivo constitui para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos comprometidos com o bem é para eles uma das maiores felicidades, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Na Terra, os homens também se agrupam por categoria e sentem-se felizes quando estão reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam é uma fonte inesgotável de felicidade, porque não existem hipócritas nem falsos amigos. Comentário de Kardec. Na Terra, o homem desfruta dos primeiros sentimentos desta felicidade quando encontra pessoas com as quais pode se juntar numa união pura e sincera. Numa vida mais purificada, essa felicidade, além de ser ilimitada, não pode ser descrita por palavras. Lá, ele apenas encontrará almas simpáticas e que já se livraram do egoísmo. Tudo é amor na natureza. O egoísmo é que destrói esse amor. 981. Em relação à vida futura do espírito, existirá diferença entre aquele que em vida temia a morte e aquele que a enfrentava com indiferença e até mesmo com alegria? A diferença pode ser muito grande. Entretanto, ela desaparece com frequência diante das causas que produzem esse medo ou esse desejo de morrer. Tanto aquele que teme a morte quanto aquele que a deseja podem ser movidos por sentimentos muito diferentes, e são esses sentimentos que vão influir no estado em que o espírito se encontrará no futuro. É evidente que aquele que deseja a morte, porque vê nela o fim de suas aflições, possui uma espécie de revolta contra Deus e quanto às provas que deve suportar. 982. É necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para assegurar um bom lugar na vida futura? Se fosse assim, todos aqueles que não acreditam no Espiritismo ou não tiveram a oportunidade de se esclarecer seriam deserdados, o que seria um absurdo. É apenas a prática do bem que assegura uma vida melhor para o espírito após o seu desencarne. Ora, o bem é sempre o bem, não importa o caminho que o homem siga para chegar até ele. Ver pergunta número 165 e 799. Comentário de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, porque lhe traz ensinamentos sobre determinados aspectos da vida futura. O Espiritismo também apressa o adiantamento dos indivíduos e dos povos, porque nos permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz a nos guiar. Ele ainda ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que podem retardar a sua felicidade futura. É assim que o Espiritismo contribui para a felicidade, mas nunca diz que é só através dele que é possível conseguir essa felicidade. Punições temporais. 983. O espírito que expia suas faltas em uma nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Será então correto dizer que,
depois da morte, o espírito experimenta apenas sofrimentos morais? Quando o espírito está reencarnado, as aflições da vida são para ele um sofrimento, mas é apenas o corpo físico que sofre materialmente. Com frequência, se diz que aquele que morreu descansou, deixou de sofrer. Mas nem sempre isso é verdade. Como espírito, ele não sofre mais as dores físicas, mas, de acordo com as faltas que cometeu, pode sofrer dores morais mais intensas e, numa nova existência, pode vir a ser ainda mais infeliz. Aquele que foi rico e utilizou mal o dinheiro, pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. O orgulhoso estará sujeito a todas as humilhações. Aquele que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele mesmo foi. Todos os sofrimentos e as aflições da vida são a expiação das faltas cometidas numa existência anterior, quando não são as consequências das faltas cometidas na existência atual. Assim que deixarem esse mundo, compreenderão melhor o que estamos falando. Ver pergunta número 273, 393 e 399. Aquele que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que faz menos esforço para se melhorar. Se muitas vezes a expiação dessa felicidade efêmera começa já nesta vida, com certeza o seu término se dará numa outra existência, tão material quanto a que ele está vivendo agora. 984. As dificuldades da vida terrena são sempre a punição das faltas cometidas na existência atual? Não. Conforme já dissemos, as dificuldades da vida são provas impostas por Deus ou provas que você mesmo escolheu, como espírito, antes de reencarnar, visando reparar as faltas cometidas em existências anteriores. Porque qualquer infração às leis de Deus, e sobretudo a lei da justiça, jamais fica impune. Se a punição não vier nesta vida, certamente virá em outra. Assim se explica o porquê de uma pessoa boa e justa aos olhos de todos sofrer dificuldades. Certamente, ela está reparando erros cometidos em existências anteriores. Ver pergunta número 393. 985. É uma recompensa para a alma reencarnar num mundo mais evoluído? É a consequência de sua purificação, visto que, à medida que os espíritos vão se purificando, eles passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se libertado de toda a influência da matéria e se livrado de todas as impurezas, para desfrutarem eternamente da felicidade dos espíritos puros na presença de Deus. Comentário de Kardec. Nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e os sofrimentos físicos menos intensos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo para sentir ódio nem ciúme, vivem em paz porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as angústias que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, que fazem da nossa existência terrena um verdadeiro tormento. Ver perguntas números 172 e 182. 986. O espírito que progrediu em sua última existência terrena pode reencarnar novamente na Terra? Sim. Caso não tenha concluído sua missão, ele pode pedir para completá-la numa nova existência.
Nesse caso, a reencarnação não será mais para ele uma expiação. Ver pergunta número 173. 987. O que acontece com o homem que, embora não fazendo o mal, também nada faz para se afastar da influência das coisas materiais? Aquele que não deu nenhum passo para se melhorar deve recomeçar uma existência igual à que deixou. Quem não evolui permanece estacionário e pode prolongar os sofrimentos da expiação. 988. Existem pessoas para as quais a vida transcorre em perfeita harmonia e, por não precisarem fazer nada por si mesmas, estão livres de preocupações. Esta existência feliz indica que elas não possuem nada para expiar em uma existência anterior? Você conhece muitas pessoas assim? Você está enganado se acredita que sim. Muitas vezes, essa calma é apenas aparente. Elas até podem ter escolhido essa existência, mas, quando desencarnam, percebem que esse tipo de vida não as ajudou a progredir. Então, tal como o preguiçoso, elas lamentam o tempo perdido. Lembrem-se de que o espírito só pode adquirir conhecimentos e se elevar quando exerce a sua atividade. Aquele que se entrega à preguiça não avança. Esse espírito assemelha-se ao homem que, tendo necessidade de trabalhar, vai passear ou deitar-se com a intenção de não fazer nada. Cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária que se entregou em sua existência. Essa inutilidade sempre repercutirá na felicidade futura. A felicidade futura sempre dependerá da soma das coisas boas que você fez durante a sua existência, do mesmo modo que a infelicidade futura estará vinculada ao mal que praticou e às pessoas a que tenha prejudicado. 989. Existem pessoas que, mesmo não sendo totalmente más, tornam infelizes todos aqueles que convivem com elas, devido ao seu temperamento. Qual é a consequência desse proceder para essa pessoa? Essa pessoa certamente não é boa. Após desencarnar, reparará suas faltas sempre enxergando a imagem daqueles a quem fez infelizes. A presença constante dessas criaturas será para ela uma severa advertência. Depois, em outra existência, ela sofrerá aquilo que fez sofrer. Expiação e arrependimento. Observação. Expiar. Sofrer as consequências de um erro cometido. Cumprir pena ou penitência que reabilita. Reparar faltas cometidas contra terceiros. Obter perdão. Purificar-se de crimes ou pecados por meio de ações nobres. 990. O arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? Dá-se na vida espiritual, mas também pode ocorrer na vida física, quando se consegue compreender a diferença entre o bem e o mal. 991. Qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se melhorar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso deseja uma nova existência para recuperar as suas faltas. Ver perguntas número 332 e 975. 992. Qual a consequência do arrependimento na vida física? Progredir, já na vida presente, se ainda tiver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o condena e lhe mostra uma imperfeição, o homem sempre pode melhorar-se. 993.
Não existem homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Já dissemos que o espírito deve progredir continuamente. Aquele que nesta vida tem apenas o instinto do mal, numa outra existência terá o do bem. É por isso que o espírito precisa renascer muitas vezes, porque a cada reencarnação ele vai se melhorando. É necessário que todos progridam e atinjam o objetivo. Uns atingem o objetivo num tempo mais curto, outros demoram um pouco mais, de acordo com a sua vontade. Aquele que tem apenas o instinto do bem já está purificado, porque talvez tenha tido do mal numa existência anterior. Ver perguntas número 894 e 804. 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sim, sempre as reconhece, e então sofre ainda mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou que ajudou a praticar. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Existem espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos que enfrentam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão ter tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para esclarecer essas criaturas que trabalham os bons espíritos, e vocês também podem ajudá-los. 995. Existem espíritos que, mesmo não sendo maus, são indiferentes à sua própria sorte? Esses espíritos não se ocupam com nada de útil, estão sempre na expectativa. Essa também é uma situação de sofrimento, porque o progresso deve estar em tudo. Nesses espíritos, o progresso se manifesta pela dor. 995A. Esses espíritos não têm o desejo de abreviar seus próprios sofrimentos? Certamente que têm, mas não têm energia suficiente para querer o que pode aliviá-los. Quantas pessoas preferem morrer na miséria em vez de trabalhar? 996. Uma vez que os espíritos veem o mal causado por suas próprias imperfeições, como explicar que alguns possam agravar suas situações e prolongar o seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Os espíritos que procedem assim são aqueles cujo arrependimento é tardio. Mesmo o espírito que já se arrependeu pode se deixar arrastar novamente para o caminho do mal, guiado por outros espíritos ainda mais atrasados. Ver pergunta número 971. 997. Existem espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos em seu favor. Como explicar que espíritos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencê-los? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Para o espírito orgulhoso, que se revolta contra Deus e persiste em seus desatinos, exagerando-os a cada dia, como fazem espíritos infelizes, a prece nada pode fazer até que chegue o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste sobre eles para esclarecê-los. Ver pergunta número 664. Comentário de Kardec. Não se deve esquecer que o espírito, após a morte do corpo físico, não se transforma subitamente. Se a sua vida foi condenável, é porque ele era imperfeito. Portanto, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões e em seus preconceitos,
até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. 998. Para o espírito, a expiação das faltas se realiza quando ele está encarnado ou quando ele está desencarnado. A expiação ocorre durante o período em que o espírito está encarnado, pelas provas a que ele se submete, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais correspondentes ao estado de inferioridade do espírito. 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer com que o espírito mereça a graça diante de Deus? O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser reparado. 999-A. De acordo com essa resposta, um criminoso pode dizer: meu arrependimento não é necessário, uma vez que deverei expiar o passado de uma forma ou de outra. Se ele assim o fizesse, quais seriam para ele as consequências? Se ele teima em continuar praticando mal, sua expiação será mais longa e mais dolorosa. 1000. Podemos ir resgatando nossas faltas já desde esta vida? Sim, pela reparação dos erros, mas você não deve pensar que irá resgatá-las por meio de privações simples ou por meio de doações após a morte, quando não terá mais necessidade de alma. Deus não leva em conta um arrependimento inútil, de fácil execução e que custa apenas o esforço de se bater com a mão no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se está prestando um serviço, apaga mais faltas que o sacrifício do corpo suportado durante anos, sem outro objetivo, além de fazer o bem para si mesmo. Ver pergunta número 726. O mal apenas pode ser reparado pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atingir o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir após a morte os bens que adquiriu de maneira irregular e dos quais tirou proveito durante a vida e que agora não lhe servem mais para nada? De que lhe adianta privar-se de alguns prazeres fúteis e de coisas supérfluas, se o dano que causou aos outros permanece o mesmo? Finalmente, de que lhe serve humilhar-se perante Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Ver perguntas número 720 e 721. 1001. Então, não haverá nenhum mérito em assegurarmos, após a morte, um emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é bem o termo, pois dar alguma coisa é sempre melhor do que não dar nada. O problema é que aquele que faz doações depois de morto é geralmente mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Aquele que se priva em vida de algumas coisas em favor dos outros tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles a quem beneficiou. Mas o egoísmo está sempre presente quando diz: o que você dá está tirando dos seus próprios prazeres. E, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem acaba guardando os bens para si, sobre o pretexto de suprir suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Aquele que desconhece o prazer de dar é digno de ser lastimado, porque se acha privado de uma das alegrias mais puras e mais sublimes. Deus, ao submeter o homem à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis lhe dar como compensação a felicidade de ser generoso, da qual pode desfrutar já aqui na terra. Ver pergunta número 814. 1002.
o que deve fazer aquele que, na hora da morte, reconhece suas faltas quando já não tem mais tempo para repará-las? Neste caso, basta arrepender-se? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem o espírito futuro pela frente, que nunca lhe fecha a porta? Duração das punições futuras. 1003. Na vida futura, a duração dos sofrimentos de um espírito culpado está subordinada a alguma lei ou simplesmente não existem regras para isso. Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos de um espírito culpado? O sofrimento de um espírito culpado está vinculado ao tempo necessário para que ele se melhore. O estado de sofrimento ou de felicidade é sempre proporcional ao grau de purificação que o espírito já atingiu. Assim, à medida que o espírito progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece mais longo ou menos longo do que quando ele estava encarnado. O tempo, para o espírito sofredor, parece passar ainda mais devagar. Para ele, o sono não existe. Apenas para os espíritos que já atingiram um certo grau de evolução é que o tempo se apaga diante do infinito. O tempo para eles parece não existir. Ver pergunta número 240. São Luís. 1006. Os sofrimentos do espírito podem durar eternamente? Sem dúvida. Se o espírito fosse eternamente mau, ou seja, se nunca se arrependesse nem se melhorasse, sofreria eternamente. Entretanto, Deus não criou seres para permanecerem eternamente no caminho do mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a vontade de cada um. A vontade de querer progredir pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, assim como existem crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, o espírito sente uma irresistível necessidade de sair de sua inferioridade e de ser feliz. Assim, a lei que rege a duração dos sofrimentos é eminentemente sábia e benevolente, uma vez que subordina a duração do sofrimento ao esforço que o espírito faz para se melhorar. Essa lei nunca interfere no livre-arbítrio do espírito, que apenas sofre as consequências por tê-lo usado de forma equivocada. São Luís. 1007. Existem espíritos que nunca se arrependem? Existem espíritos cujo arrependimento é muito tardio, mas imaginar que eles nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso. Seria o mesmo que afirmar que a criança não pode se tornar adulta. São Luís. 1008. A duração dos sofrimentos depende sempre da vontade do espírito? Não existem sofrimentos que lhes são impostos por um tempo determinado? Sim, existem sofrimentos que podem ser impostos ao espírito por um tempo determinado. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, sempre aceita o arrependimento. Assim, o desejo de se melhorar nunca é inútil. São Luís. 1009. Sendo assim, os sofrimentos impostos nunca seriam por toda a eternidade? Aquele que usar o bom senso e a razão não pode aceitar uma condenação perpétua para alguém que, num certo momento de sua vida, cometeu algumas faltas. Isso seria o mesmo que negar a bondade de Deus. Perante a eternidade,
o que representa uma vida, mesmo que ela durasse 100 anos. Eternidade. Será que você compreende bem esta palavra? Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. Será que o juízo de uma pessoa normal não repele semelhante ideia? É compreensível que os amigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Na ignorância em que se encontravam, eles atribuíam à divindade as mesmas paixões humanas. Entretanto, esse não é o Deus que o Cristo nos revelou, que coloca entre as principais virtudes o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderiam faltar em Deus as qualidades que Ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não existe contradição em atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita? Vocês dizem que Deus é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a maioria das suas criaturas a sofrimentos horríveis e eternos. Poderia Deus fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhe tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça e da bondade não está justamente em fazer com que a duração dos sofrimentos dependa dos esforços que o culpado faz para se melhorar? É aí que se encontra a verdade deste ensinamento. A cada um será dado segundo as suas obras. Santo Agostinho. Você deve utilizar todos os meios disponíveis para destruir a ideia dos castigos eternos, pois essa ideia ofende a justiça e a bondade de Deus. Esse pensamento é a fonte mais fértil da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu os corações humanos desde que suas inteligências começaram a se desenvolver. Mesmo o espírito prestes a se esclarecer, ou apenas saído da ignorância, logo compreende essa monstruosa injustiça. Sua razão repele a ideia dos castigos eternos e então, frequentemente, ele confunde na mesma condenação Deus com a pena que o revolta, por entender que foi Deus quem lhe impôs o castigo. A consequência disso para os homens são os inúmeros males que sobre vocês recaem e para os quais viemos trazer o remédio. A tarefa que apontamos será fácil, porque até mesmo as autoridades que defendem a crença absurda dos castigos eternos evitam pronunciar-se formalmente a esse respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa importante questão. Segundo os evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo, ele próprio ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Entretanto, não existe absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele tenha condenado os culpados a um sofrimento eterno. Pobres ovelhas desgarradas, aprendam a ver quando o bom pastor se aproxima. Ele não quer afastar ninguém da sua presença. Ao contrário, vem pessoalmente reconduzi-los ao abrigo. Filhos pródigos, deixem o seu exílio voluntário. Voltem para a morada paterna. O pai estende os braços e está sempre pronto para festejar o retorno de um dos seus filhos ao seio da família. Lamennais. Guerras de palavras. Vocês já não derramaram sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre os temas: eternidade dos sofrimentos, eternidade das punições. Ignoram que aquilo que vocês entendem hoje por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam. O teólogo que consultar as fontes, assim como todos vocês, descobrirá que o texto hebreu não atribuía à palavra eternidade o mesmo significado que os gregos, os latinos
e os modernos traduziram por penas sem fim, imperdoáveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Assim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos também existirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. Deste modo, a eternidade dos sofrimentos é apenas relativa e não absoluta. Chegará o dia em que todos, através do arrependimento, estarão isentos de culpa. Nesse dia, não haverá mais gemidos e nem ranger de dentes. É bem verdade que a razão humana é limitada, mas, mesmo assim, é uma dádiva de Deus. Portanto, com o auxílio dessa razão, não existirá um só homem de boa fé que não seja capaz de compreender a natureza relativa dos castigos eternos. Eternidade dos castigos? Impossível. Seria, então, preciso aceitar que o mal também fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade não procura mais nas profundezas da terra a origem dos castigos. Chorem, esperem, arrependam-se, reparem os erros e refugiem-se na ideia de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Platão. O objetivo da humanidade é caminhar em direção à unificação com Deus. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas se opõem a esse objetivo: a ignorância, o ódio e a injustiça. Em verdade, eu digo que, ao repelirem os 3 princípios fundamentais, o da justiça, o do amor e o da ciência, vocês comprometem a ideia que fazem de Deus, atribuindo-lhe uma severidade que ele não possui. Comprometem ainda mais essa ideia quando deixam que penetre na mente da criatura a suposição de que há nela mais clemência, bondade, amor e verdadeira justiça do que no próprio Criador. Destruam mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às suas crenças, assim como é inaceitável aos corações humanos o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justo agora que a época das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que vocês querem mantê-las vivas? Acreditem em mim, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Acreditem em mim ou aceitem deixar morrer em suas mãos todos esses dogmas, em vez de modificá-los. Deixem que os bons espíritos derramem sobre eles os seus bons fluidos. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras fervilhantes, até pode ser tolerada e aceita num século obscuro e de feroz repreensão. Mas, no século XIX, não passa de um fantasma imaginário, capaz apenas de amedrontar criancinhas e no qual elas mesmas não acreditam mais quando crescem. Insistir nessa imagem assustadora é incentivar a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque eu tremo ao ver uma ordem social abalada desmoronar sobre as próprias bases, por falta de uma sanção penal condizente. Homens de muita fé, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e restaurar o verdadeiro sentido da sanção penal em conformidade com os costumes, com os sentimentos e com o conhecimento da época em que vivem. Quem é, de fato, o culpado? É aquele que, por um desvio,
por um erro cometido, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo próprio Jesus Cristo. O que é o castigo? É a consequência natural derivada desse erro cometido, um conjunto de dores necessárias para fazê-lo desgostar, detestar a sua deformidade pela prova do sofrimento. O castigo é o que estimula a alma, pela amargura, a voltar-se sobre si mesma e retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo é apenas a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno, por uma falta que não é eterna, é negar ao castigo a sua razão de ser. Eu digo em verdade, não comparem mais o bem eterno, essência do Criador, com o mal eterno, essência da criatura. Agir assim é criar uma punição injustificável. Afirmem, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas reencarnações sucessivas e consagrem, com a razão unida ao sentimentalismo, a unidade divina. Paulo, apóstolo. Observação. Concílio. Reunião de autoridades eclesiásticas da Igreja Romana com o objetivo de deliberar sobre questões doutrinárias de fé e de costumes morais. Pais da Igreja. São os padres da Igreja Romana que possuíam grande cultura. Entre eles, destacam-se Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Comentário de Kardec. Procura-se estimular o homem a praticar o bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Entretanto, se esses castigos lhes são apresentados de maneira que a sua razão se recusa a aceitá-los, eles não terão nenhuma influência sobre ele. Longe de intimidá-lo, os castigos serão rejeitados por dois motivos: pela forma com que são apresentados e principalmente pelo seu conteúdo. Porém, ao contrário, se o futuro lhe for apresentado de uma maneira lógica, o homem não mais o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade dos castigos, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito indulgente, que apenas quer a felicidade daqueles que o cercam, se ele for, ao mesmo tempo, invejoso, vingativo, inflexível em seu rigor e que pune com o sofrimento máximo a maioria dos seus súditos por uma ofensa ou por uma infração às suas leis? Seria lógico punir aqueles que erram por não conhecerem essas leis? Isso não seria uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Aqui, uma outra contradição se apresenta. Uma vez que Deus sabe tudo, já sabia de antemão que ao criar uma alma, ela falharia. Assim, ela estava, desde a sua criação, destinada à infelicidade eterna. Seria isso possível? Seria racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela falharia, mas lhe dá os meios de se esclarecer utilizando a sua própria experiência e as suas próprias faltas. É necessário que ela repare seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre, e Deus vincula o momento da sua liberdade aos esforços que ela faz para atingir o seu objetivo. Isso todo mundo pode compreender, e a lógica mais cautelosa pode aceitar. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sobre o ponto de vista de que não são eternas, haveria muito menos incrédulos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, cujo fim não se prevê,
embora se saiba muito bem que ele existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos. Embora saibamos que o mundo físico pode ter fim e que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Nesse caso, a palavra eterno não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma doença de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. Portanto, o que existe de surpreendente quando os espíritos que sofrem muitos anos, séculos e mesmo milênios também se exprimam da mesma forma? Não podemos esquecer, sobretudo, que a inferioridade de alguns espíritos não lhes permite ver o fim do sofrimento. Assim, acreditam que vão sofrer para sempre, e isso é para eles uma punição terrível. Aliás, a doutrina do fogo, das fornalhas e das torturas, tiradas do tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É apenas nas escolas que esses apavorantes quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos, que assim cometem um grave erro, porque a imaginação desses jovens, ao se libertarem do terror, aumentarão ainda mais o número de incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada na Bíblia em sentido figurado e que deve ser entendida como um estado da mente, como um fogo moral. Ver pergunta número 974. Aqueles que, como nós, acompanham as ocorrências da vida e os sofrimentos após a morte, através das comunicações espíritas, puderam se convencer de que esses sofrimentos, mesmo não tendo nada de material, não são menos dolorosos. Com respeito à duração dos sofrimentos, alguns teólogos começam a aceitar o sentido restrito da palavra eterno, conforme já referimos anteriormente. Pensam, de fato, que essa palavra pode ser entendida como os castigos em si mesmos, como consequência de uma lei imutável, e não como algo que possa ser aplicado a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do progresso das inteligências, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Observação: Tártaro. Na mitologia grega, Tártaro era a prisão infernal dos deuses vencidos e dos heróis que haviam ofendido a Zeus. Durante a época clássica grega, o Tártaro era o lugar de expiação dos incrédulos depois da morte. Entre os romanos, o Tártaro representava o inferno. Fonte: Enciclopédia Larousse. Paganismo. Ver definição após a pergunta número 798. Ressurreição da carne. 1010. A ressurreição da carne é a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos espíritos? E poderia ser de outro modo? As palavras ressurreição e reencarnação, assim como tantas outras, apenas parecem sem propósito aos olhos daqueles que as tomam ao pé da letra. Assim, essas palavras são levadas à incredulidade. Entretanto, ao dar a elas uma interpretação lógica, os livres pensadores as admitem sem nenhuma dificuldade, simplesmente porque raciocinam. Não se enganem quanto a isso. Os livres pensadores nada mais desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais do que os outros, eles desejam saber sobre o futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências está em conformidade com a justiça de Deus, pois apenas ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como querer que o seu princípio, a reencarnação, não estivesse contida na própria religião? Observação: pluralidade das existências.
São as encarnações que o espírito precisa vivenciar, seja na Terra, seja em outros mundos. A cada encarnação, o espírito vai adquirindo novos conhecimentos e se melhorando. Por isso é que somente a reencarnação pode explicar as injustiças que aparentemente o homem sofre na Terra. Essas injustiças nada mais são do que os erros cometidos pelo próprio espírito em existências anteriores e que agora ele precisa reparar. Essa reparação pode vir através do sofrimento, quando o espírito não aceita que errou, ou pelo trabalho na caridade, quando ele compreende o seu erro e quer repará-lo quanto antes. Eis de onde vem o ensinamento. O espírito evolui pelo amor ou pela dor. Até hoje, nenhuma filosofia conseguiu explicar em que se baseia a justiça divina, de que forma ela se faz cumprir. Somente a doutrina da reencarnação, ditada pelos espíritos, foi capaz de elucidar a humanidade sobre um assunto tão importante. Assim, quem olhar somente para essa encarnação não entenderá por que uns nascem pobres enquanto outros nascem ricos. A explicação para este fato apenas pode ser conseguida se voltarmos os olhos para o passado. Não existe outra possibilidade, a menos que Deus seja injusto, o que evidentemente é impossível. Desse modo, resta-nos apenas e tão somente as existências anteriores, onde os erros de ontem repercutem na vida de hoje. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, Justiça das Aflições. Item 4, Causas atuais das aflições. E item 6, Causas anteriores das aflições. 1011. Então, podemos dizer que, pela ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Sim, é exatamente isso. Aliás, a doutrina da reencarnação é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e cujo sentido não tardará a ser compreendido. Dentro de pouco tempo, se reconhecerá que o Espiritismo, a cada passo, provém do próprio texto das Escrituras Sagradas. Portanto, os espíritos não vêm subverter a religião, como pretendem alguns. Ao contrário, vêm confirmá-la e sancioná-la por meio de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, os espíritos falam sem alegorias e dão às coisas um sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. A consequência disso é que, dentro de algum tempo, existirão mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que se tem hoje. São Luís. Comentário de Kardec. De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição da carne de acordo com a ideia vulgar que se faz dela. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem ser reunidos em um dado momento. Mas as coisas não acontecem assim. O corpo físico é formado por diversos elementos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam e vão formar novos corpos, de tal forma que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de milhares de corpos diferentes. Estamos falando aqui apenas dos corpos humanos, sem contar os corpos dos animais. Assim, um indivíduo pode ter em seu corpo físico moléculas que pertenceram aos homens primitivos. As mesmas moléculas orgânicas que o homem absorve hoje em seus alimentos podem ter vindo do corpo de um indivíduo que ele conheceu e assim por diante. Partindo do princípio que a matéria existe em quantidade definida e que suas transformações ocorrem em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderia se reconstituir com os mesmos elementos?
Existe aí uma impossibilidade material. Portanto, não se pode admitir racionalmente a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Não existe nessa constatação nada que choque a razão e nada que esteja em contradição com os princípios da própria ciência. Segundo o ensinamento, a ressurreição da carne apenas deve acontecer no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ela acontece todos os dias. Mas, nesse quadro do juízo final, não haverá uma grande e bela imagem escondida sobre uma forma alegórica, uma dessas verdades imutáveis. Será que, quando o verdadeiro significado do juízo final for reestabelecido, ele não fará menos incrédulos? Ao meditarmos bem a respeito da teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre o destino que as espera, em consequência das diferentes provas que devem suportar, veremos que o julgamento em que essas almas são condenadas ou absolvidas não é uma ficção, assim como pensam os incrédulos. Devemos destacar ainda que a teoria espírita é a consequência natural da pluralidade dos mundos habitados, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. 1012. Existe um lugar determinado no universo, destinado às punições e às recompensas dos espíritos, segundo os seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. Os castigos e os prazeres estão intimamente ligados ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Como os espíritos estão por toda parte, não existe nenhum lugar limitado ou fechado destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos avançado o mundo em que habitam. 1012-A. De acordo com a resposta anterior, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples figuras. Existem espíritos felizes e infelizes por toda parte. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos do mesmo grau evolutivo se reúnem por afinidade. Mas, quando os espíritos são perfeitos, eles podem se reunir onde quiserem. Comentário de Kardec. A localização exata dos lugares onde os espíritos cumprem seus castigos ou onde desfrutam de suas recompensas existe apenas na imaginação do homem. O desejo de definir esses lugares provém da tendência que ele possui de materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita ele é incapaz de compreender. 1013. O que é o purgatório? O purgatório são as dores físicas e morais. É o tempo de expiação. É quase sempre na Terra que você faz o seu purgatório e que Deus lhe dá a oportunidade de expiar suas faltas. Comentário de Kardec. O que o homem chama de purgatório é também uma figura que deve ser entendida, não como um local determinado, mas como o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Esta purificação se realiza por meio das diversas encarnações. Assim, o purgatório consiste nas provas da vida em corpo físico. Observação: o purgatório. Ao contrário do que muitos pensam, o purgatório é aqui mesmo na Terra. Não é um lugar para onde os espíritos vão depois do seu desencarne. 1014.
Como se explica que espíritos superiores tenham respondido a perguntas reconhecidamente sérias a respeito do inferno e do purgatório, utilizando a mesma ideia que as pessoas vulgares fazem desses lugares? Os espíritos superiores falam uma linguagem que possa ser compreendida por aqueles que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito convencidas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente para não ferir suas convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem tomar o devido cuidado com as palavras, de que Maomé não foi um profeta, seria muito mal compreendido. 1014-A. Compreendemos que seja assim por parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como explicar que alguns espíritos, quando perguntados a respeito de sua situação, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando os espíritos são inferiores e ainda não estão completamente desmaterializados, eles conservam parte de suas ideias terrenas. Assim, transmitem suas impressões utilizando termos que lhes são familiares. O meio em que se encontram lhes permite sondar o futuro apenas imperfeitamente. Essa é a razão por que os espíritos recém-desencarnados falam como falariam se estivessem encarnados. O inferno pode ser compreendido como sendo uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. O purgatório também pode ser compreendido como sendo uma vida de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Você, quando sente uma dor muito grande, não costuma dizer que sofre como um condenado? Tudo isso são palavras, e sempre ditas em sentido figurado. 1015. O que é uma alma penada? É uma alma desencarnada e sofredora, incerta do seu próprio futuro, a qual você pode proporcionar o alívio que muitas vezes ela solicita quando vem se comunicar com você. Ver pergunta número 664. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Será que você acredita que o céu seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão indistintamente reunidos e sem outra preocupação que não seja de usufruir por toda a eternidade de uma felicidade sem um objetivo concreto? Não. O céu é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos desfrutam de todas as suas faculdades sem os tormentos da vida material, nem as angústias próprias da inferioridade. Observação: Campos Elíseos. Na mitologia grega, representava a morada dos heróis e dos justos após a morte, lugar onde a felicidade era eterna. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que eles queriam dizer com isso? Se você pergunta aos espíritos em que céu eles habitam, é porque eles fazem a ideia de vários céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então, eles respondem conforme a linguagem de quem pergunta. Para os espíritos, as palavras quarto e quinto céu correspondem a diferentes graus de purificação e, por consequência, diferentes graus de felicidade. É a mesma coisa que perguntar a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque o inferno, para ele, é sinônimo de sofrimento, embora saiba perfeitamente que não se trata de uma fornalha. Se for um pagão, dirá que está no Tártaro. Observação: Tártaro. Ver explicação após o comentário de Kardec, depois da pergunta número 1009. Pagão. É todo aquele que segue uma religião politeísta, ou melhor, religião onde se adoram vários deuses. Comentário de Kardec.
Com a expressão quarto e quinto céu, dá-se a mesma coisa que com outras expressões semelhantes, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são expressões usadas por alguns espíritos, quer utilizando-as como figuras, quer por ignorância da realidade das coisas e até mesmo por desconhecimentos das mais simples noções científicas. Antigamente, a ideia dos lugares de sofrimentos e recompensas era muito restrita. Naquela época, a Terra era o centro do universo. O céu formava uma abóbada na qual havia uma região com estrelas. Colocava-se o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões: subir ao céu, estar no mais alto dos céus, cair no inferno. A ciência demonstra hoje que a Terra é um dos menores planetas, entre tantos milhões de outros e sem nenhuma importância especial. A ciência também traçou a história da formação da Terra e descreveu de que forma ela é constituída, provando que o espaço é infinito e que não existe nem alto nem baixo no universo. Assim, torna-se necessário renunciar à ideia de colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares mais baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar, sobre todas essas coisas, a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que cada um carrega o seu próprio inferno e o seu próprio paraíso. Podemos afirmar ainda que encontramos o nosso purgatório quando estamos encarnados, vivendo em corpo físico. 1018. Em que sentido estas palavras do Cristo devem ser entendidas? O meu reino não é deste mundo. O Cristo respondeu em sentido figurado. Ele quis dizer que apenas reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos pelas coisas desse mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. 1019. O reino do bem poderá, um dia, ser implantado na terra? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte de todo o bem e de toda a felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Entretanto, os maus somente serão afastados quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi anunciada e se aproxima o momento em que ela ocorrerá. A chegada dessa transformação está sendo acelerada por todos aqueles que auxiliam o progresso. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que farão parte de uma nova geração. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e todos aqueles que tentam obstruir o caminho do progresso, serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para novos mundos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, nas quais trabalharão pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Será que não percebem, nessa exclusão de espíritos da terra transformada, a sublime figura do paraíso perdido? Será que não percebem também, nos homens que vieram habitar a terra em semelhantes condições, trazendo consigo o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerando por esse ponto de vista, o pecado original,
se refere à natureza ainda imperfeita do homem. Assim, ele é o único responsável por suas faltas e não pelas faltas de seus pais. Homens de fé e de boa vontade, trabalhem com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colherão 100 vezes mais o grão que tiverem semeado. Infelizes daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão muito mais privações do que os prazeres de que desfrutam. Infelizes, principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. São Luís.